Boa tarde, gente. Bom estar com vocês, voltar. Como o Marcão disse, na primeira vez eu lembro que foi uma tarde e início de noite muito chuvoso. Choveu demais aquele dia e me impressionei. Estava conversando hoje com a Sheila, dizendo que tinha um barulho lá na tenda por causa da chuva, mas um número maravilhoso de pessoas participando da reunião que mostra o coração disposto a caminhar junto e a aprender. Estava brincando ainda agora com o Marcão, dizendo que se eu marcar qualquer coisa lá na Plena para os casais num sábado, essa hora, ficaremos eu e Sheila sozinhos e ela mal-humorada ainda perto de mim, porque não apareceu ninguém num horário desse. A gente vai fazer agora um evento no dia 19 de março, teremos a honra do Marcão ir lá falar para a gente, fazendo essa troca de figurinhas, e nós marcamos 8 da noite, com medo do pessoal querer chegar perto de 8h30. Lá é um negócio meio complicado, o ritmo, então é muito legal estar aqui com vocês. Dessa vez eu pude vir com a Sheila, brinquei na primeira vez, não sei quem além do Marcão, que tem boa memória, se lembra que eu disse na primeira vez que ela não estava porque a gente tinha brigado, mas na verdade nós não brigamos nessa semana, então ela está aqui feliz e íntegra na saúde. Brincadeira, na verdade o nosso caçula era bem pequenininho, o tempo chuvoso não dava para a gente deixar com alguém ela vir, mas agora ele, na maturidade dos seus 10 meses, pode ficar com qualquer pessoa e a Sheila pôde vir. Gente, como a gente pensa, a gente vive. Não é? Isso é uma coisa bem ponto certo para todos nós. A maneira como a gente concebe a vida, a realidade e o nosso papel no mundo é a maneira como nós vamos interagir com essas coisas, como nós vamos viver. Por isso eu acho muito importante um momento como esse, encontros como esse, em que a gente pega uma área, um aspecto tão fundamental da nossa vida, tão decisivo da nossa vida, que é o casamento, que é a vida familiar, e reserva um tempo, reserva alguns instantes, algumas horas para refletir sobre esse assunto à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Porque se nós não fizermos isso intencionalmente, nós certamente estaremos sujeitos a ter a nossa mentalidade moldada pelo senso comum. Como as pessoas concebem casamento hoje em dia, como as pessoas concebem criação de filhos hoje em dia, como as pessoas falam e acreditam sobre as dinâmicas familiares. Se nós não tomarmos cuidado, será a maneira como nós também vamos conduzir a nossa própria vida, porque todos nós temos a tendência à acomodação, todos nós temos a tendência a nos acomodar à ideologia prevalecente na cultura, ao padrão comportamental das pessoas do nosso tempo. Tudo à nossa volta vai ditando ou tentando ditar como a gente deve pensar, como a gente deve viver, como a gente deve interagir. E aí nós somos o tempo todo tentados a viver uma vida medíocre, não no sentido pejorativo, mas no sentido real da palavra. Medíocre quer dizer aquilo que está na média, aquilo que é incapaz de exceder a média. Então, se nós temos um padrão de pensamento sobre casamento hoje em dia, reinando na nossa sociedade, na nossa cultura, e a gente adere a essa mesma perspectiva, a gente enxerga da mesma forma, nós estaremos fadados a um casamento medíocre, mediano, na média, na ordem, como todo mundo concebe e como todo mundo interage. Então, falando desse senso comum, a minha ideia hoje era trazer para vocês 4 declarações, 4 afirmações que se escuta por aí e que talvez a gente reproduza, verdades que a gente acredite de fato serem verdadeiras e que o senso comum estabeleceu nos nossos dias. E eu queria conversar com você sobre essas 4 verdades, ou essas 4 afirmações, ou essas 4 declarações. Para a gente fazer um exercício especial aqui, à medida que eu fosse falando cada uma delas, eu gostaria que você respondesse se você as considera afirmações ou declarações verdadeiras ou falsas. E para isso aqui ser muito honesto, mas muito honesto mesmo, você não vai responder isso em voz alta, você não vai responder isso balançando a cabeça, sinalizando alguma coisa, nem o seu cônjuge pertinho de você precisa saber a sua opinião sobre essa declaração. Basta que você, num exercício de muita honestidade, integridade consigo mesmo, ao ouvir essa declaração, ou cada uma delas, responda no seu coração: isso para mim é verdadeiro. Ou então, não, isso para mim
é falso, ok? Vamos partir então. Primeira afirmação, ou primeira declaração. O ambiente determina o meu estado emocional e o meu estado mental. Vamos pensar nisso como casamento. O ambiente da minha casa, o momento em que se encontra o meu casamento e a minha dinâmica familiar, determina diretamente, afeta frontalmente o meu estado emocional e o meu estado mental. Ok? Verdadeiro ou falso aí no seu coração, na sua mente. Segunda declaração, ou segunda afirmação. As pessoas não podem mudar. Talvez você seja o tipo de pessoa que acredite exatamente assim. Uma frase que eu ouvi uma vez no clube, jogando futebol, e uma pessoa que joga futebol conosco lá foi disciplinada no clube por conta de um destempero, né? Coisas que o futebol revela na vida de alguém, né? Um sujeito de 45 anos bateu boca e fez uma ameaça de campo de futebol para um menino de 16 anos, maior do que ele e tal, mas naquela coisa do calor do jogo, fez uma ameaça lá de eu te pego e aquelas coisas generosas do tipo, e o pai do garoto relatou no livro de queixas do clube, foi levado à diretoria e aquele sócio do clube ficou suspenso por 3 meses do clube, impedido de frequentar o clube como uma questão disciplinar. E aí, as pessoas lá no nosso futebol, falando a respeito do sujeito, disse o seguinte: rapaz, ele sempre foi assim, sempre foi confuso, e ele passou um tempão fora do clube, casou, teve filho, a gente até achou que as pessoas mudassem e tal. Aí um falou assim: rapaz, muda, não, ninguém muda. Gasolina que levou querosene não perde cheiro. Eu nunca esqueci essa frase. Gasolina que levou querosene não perde cheiro. E pode ser que a gente pense assim: as pessoas não mudam. Já viu aquela frase, o dinheiro não muda ninguém, só revela o verdadeiro caráter? É um tipo de declaração semelhante, que as pessoas não mudam. Não, as pessoas usam máscaras sociais. As pessoas tentam se adequar ao local, ao ambiente que se encontram, mas na essência elas não mudam. A personalidade é aquela, o temperamento é aquele, o jeito de agir e de pensar é aquele. As pessoas não mudam. Verdadeiro ou falso? Terceira, pensando bem sobre casamento agora. Em um casamento problemático, em um casamento em crise, eu tenho apenas 2 opções, 2 alternativas: aceitar uma vida infeliz ou sair do casamento. Num casamento que apresenta constantemente sinais de fragilidade, de tristeza, de decepção, crise atrás de crise, briga atrás de briga, só me resta 2 alternativas. Ou eu abraço a infelicidade e digo: esse é meu destino, esse é meu clube, essa é minha vida, ou eu saio da relação. Eu abandono essa história. Vou procurar ser feliz com outra pessoa, numa outra condição, num outro lugar. Verdadeiro ou falso? Quarta e última declaração ou afirmação do senso comum. Algumas situações não têm conserto. E aí um adicional a ela, a minha é uma delas. Pode ser que alguém, passando por uma situação muito desafiadora no próprio casamento, chegue a essa afirmação: existem situações num casamento que não se reparam, não tem conserto. E caso alguém viva essa situação, que ela imagina ser gravíssima ao ponto de não ter conserto, ela diga: a minha situação é essa, não tem conserto. Eu não sei aí como é que está a pontuação na tua mente, no teu coração dessas afirmações. 2-2, 3-1, 3-... não importa. A grande questão é, entre verdadeiro e falso do que você concebeu, o que importa para mim é que você tenha sido muito verdadeiro, muito honesto. Não, eu penso assim. Por isso que eu não quis que você balançasse cabeça, levantasse mão, falasse verdadeiro ou falso, porque a gente tem a tendência de ir para o senso comum, né? Responder de modo adequado ao ambiente e ao que as outras pessoas responderiam. Porém, eu quero conversar com você nesse início de noite, dizendo que essas afirmações elas são falsas. Na verdade,
elas são mitos que as pessoas aceitam como verdade e acabam se tornando escravas delas. Elas são escravas das limitações que essas falsas verdades, que eu chamo, impõem sobre elas. Os limites que essas falsas verdades impõem sobre elas. Acreditar que uma pessoa não pode mudar nos escraviza a uma condição muito ruim. Acreditar que situações não têm conserto e que talvez a minha situação seja essa, nos limita a uma condição não apenas operacional, mas inclusive emocional, muito triste, muito ruim. E essas declarações, elas não surgiram aqui por acaso. Eu não fiz um exercício de imaginar o que as pessoas de modo geral pensam e falam e trouxe 4 afirmações aqui para você. De onde eu tirei isso aqui? Essas 4 declarações. Foi feito um estudo numa grande universidade americana, na escola de psicologia dessa universidade, junto com os professores especialistas em terapia de casais. Esses professores permitiram abrir um pouco das experiências de gabinete, das experiências de terapia que eles tinham com casais em crise conjugal. E das muitas afirmações, das muitas declarações repetidas vezes escutadas por eles, as 4 que mais surgiam em ordem eram essas. Então você imagine pessoas vivendo verdadeiras crises nos seus casamentos, procurando a ajuda de um especialista, de um terapeuta, e nesse lugar, com muita frequência, na maioria dos casos, as afirmações, as declarações, as leituras que ou um cônjuge ou ambos tinham sobre aquela relação e aquele casamento eram essas 4 aqui. O ambiente determina o meu estado mental e emocional. Eu estou deprimida, eu estou desencorajado, eu estou profundamente triste, abatido, porque o meu casamento está muito ruim. O momento na nossa casa é péssimo. Imagine as pessoas procurando um terapeuta e dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui até procurando ajuda, mas essa ajuda é mais para mim do que para a minha relação, porque na verdade eu não acredito que ele mude. Eu não acredito que ela mude, porque eu não acredito que as pessoas possam mudar. Imagine casais em crise procurando atendimento, procurando um terapeuta e acreditando e chegando à seguinte conclusão: olha, para um casamento problemático como o meu só tem 2 saídas. Eu vou assumir essa infelicidade que eu estou colhendo todos os dias como sendo a missão da minha vida, ou eu vou sair dessa relação. Imagine um casal em crise dentro de uma sala de um terapeuta dizendo o seguinte: na verdade, algumas situações não têm conserto, e esse casamento é uma delas. Todos nós que estamos aqui nessa tarde, estamos construindo as nossas vidas, estamos construindo os nossos sonhos e, claro, estamos construindo os nossos casamentos. Não importa o tempo de caminhada conjugal que você tenha, você pode ter menos de 1 ano de casamento, você pode ter 10 anos de casamento, criando filhos ainda crianças, você pode ter 20 anos de casamento, você pode ter os seus filhos já casando, saindo de casa. Todos nós estamos construindo essa história chamada casamento. Aliás, foi Jesus Cristo mesmo quem disse que você e eu somos construtores. E ao afirmar que nós somos construtores, ele nos indagou, ele nos questionou sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa vida. Em qual fundamento, em qual solo nós estamos edificando o nosso casamento. E eu queria então, para que a gente pudesse rebater à luz da Bíblia essas afirmações que eu chamei de falsa, eu queria ler antes com você o maravilhoso texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Mateus 7, versos 24 a 27. Há uma grande multidão de pessoas cercando Jesus. Ele está no alto de um monte. Próximo dele estão os seus discípulos. E toda a mensagem que ele vem pregando desde o capítulo 5 de Mateus é direcionada aos seus discípulos. Uma multidão escuta, mas a mensagem é para os discípulos.
é para aqueles que seguem de perto, é para aqueles que se identificaram com a vocação de seguir o Mestre, de fazer de sua vida uma vida de caminhada com Jesus Cristo. E agora, perto do encerramento dessa grande pregação, perto da conclusão do seu sermão, Jesus diz essas palavras registradas a partir do verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, e foi grande a sua queda. Perdão, e ela caiu. Era para ver se vocês estavam atentos. Essa piadinha de pastor é horrível, né? E ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu sou apaixonado por esse texto. Aqui Jesus Cristo apresenta toda a didática simples e objetiva dele. Quando você vai acompanhando os versos anteriores, você percebe que Jesus Cristo já havia falado sobre duas portas, uma larga e uma estreita. E ele fala aos seus discípulos: entrem pela porta estreita. Ele fala de dois caminhos, um caminho apertado e um caminho largo. E ele diz: trilhem pelo caminho apertado. Ele fala de duas árvores, uma que é frutífera, uma outra que não apresenta fruto algum. E ele diz que deveríamos ser essas árvores que apresentam bons frutos para Deus. Ele fala de dois tipos de riqueza, ou dois tipos de tesouro. Aquelas riquezas que se encontram em Deus, aquelas riquezas que são guardadas nos céus com Deus, ou seja, quando um homem e uma mulher faz do reino de Deus, de todos os seus princípios, de todos os valores do reino de Deus, o seu grande patrimônio, a sua grande fortuna. Mas ele fala também daqueles que fazem da vida uma missão de saciar a ambição de ter cada vez mais para si, num mundo em que traça e ferrugem podem corroer todos os patrimônios que a gente guarda, que a gente junta. E ele fala ainda sobre dois senhores. Ele diz: se você se devotar a Deus, você não pode se devotar a Mamon, às riquezas. Porque você não vai conseguir agradar ao mesmo tempo a Deus e as riquezas. Que Deus seja o Senhor da tua história. Que Deus seja o Senhor do teu coração. Ele fala para os discípulos. E não as riquezas. E não Mamon. E agora, ele vem e fala sobre dois construtores. E eu gosto da imagem que Jesus define aqui para nós. Porque ele fala que os dois construtores escutam as palavras de Jesus. O que os difere é o que ele faz com as palavras que sabem, com as palavras que conhecem, com as palavras que escutam de Jesus. Quando você pega a mensagem do Sermão do Monte, e o Senhor está ali falando para os discípulos, ele vai apresentando, em essência, quem os seus discípulos são e por que eles são o que Jesus está dizendo que são, como eles vivem, ou como eles devem viver. Então é por isso que nós encontramos nas páginas do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, informações sobre o DNA de um discípulo de Jesus. Por exemplo, dizendo que um discípulo de Jesus é humilde diante de Deus. Ele é humilde em espírito. Ele é alguém que sabe exatamente a sua condição espiritual diante de Deus. Ele se coloca sempre numa posição humilde diante do seu Senhor. Ele fala que os seus discípulos têm uma postura pacífica diante dos homens. Eles, aliás, são felizes porque são pacificadores. E por que os discípulos são pacificadores? Eles entendem que a obra que o seu mestre fez por eles, a obra de Cristo por eles, foi uma obra de pacificação. Em Cristo, o homem pecador achou paz com Deus.
De modo que agora o discípulo de Jesus é um agente da paz entre os homens, ele é um pacificador. Jesus Cristo disse que os seus discípulos têm fome e sede de justiça como característica do seu ser. É olhar para tudo que a gente tem visto sendo noticiado no nosso país, especialmente nos últimos dias, e sentir não apenas nojo, mas um profundo sentimento de ira por tudo isso. Porque há em nós, há nos discípulos de Cristo, em essência, um desejo, um grito por justiça, por retidão, por causa do ser de Deus, por causa da santidade de Deus. Jesus Cristo vem definindo os seus discípulos como pessoas que são quebrantadas diante da santidade de Deus, como pessoas que possuem coração puro e que lutam para manter a pureza do coração, que cuidam do coração como um patrimônio, porque sabem que do coração procedem as fontes da vida. Então eles vão tentar guardar o coração puro. Jesus Cristo fala que os seus discípulos, os seus seguidores são misericordiosos, porque eles não podem esperar que Deus dos céus olhe para eles com misericórdia do que são, do que fazem, do que pensam, mas sejam pessoas indispostas a oferecer misericórdia para o seu semelhante. Jesus Cristo ensina aos seus discípulos que eles não podem esperar condescendência de Deus e devolver rigor para os homens, mas graça, a mesma graça que eles esperam para si. Jesus Cristo fala muito sobre espiritualidade no Sermão da Montanha. Ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, e ele diz que a espiritualidade de um discípulo, ela não é centrada na plateia, ela é centrada em Deus. A única audiência que importa é a audiência do Pai que vem em secreto. Por isso que quando o discípulo jejua, ele dá uma disfarçada, ele lava o rosto, ele penteia o cabelo, porque ele não tenta aparentar aos outros que está sofrendo porque se consagra a Deus. Importa que apenas Deus saiba o propósito dele de consagração para fazer o jejum. Quando ele ora, ele não faz como o religioso hipócrita que vai para as praças e grita em alta voz para que todos olhem para eles com admiração. Ele vai para o secreto do quarto. Ele dobra os seus joelhos humildemente diante de Deus e ele apresenta ali o seu coração. Porque o Pai que vem em secreto, secretamente responderá à oração do discípulo. Jesus Cristo fala sobre a nossa ambição e diz que a nossa ambição deve ser mais por Deus do que pelo dinheiro. Como isso é desafiador num tempo como o nosso. Que a nossa base de interesses deve estar mais em agradar a Deus e viver com Ele do que alimentar as nossas buscas, sempre insaciáveis por ter e viver e desfrutar cada vez mais. Porque discípulos de Jesus, pecadores que são, aprenderam que quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais viajamos, mais longe queremos ir. Quanto mais progredimos, mais progresso buscamos. Quanto melhor ganhamos, mais achamos que falta para nós, a ponto de não podermos distribuir com os outros. Jesus fala no Sermão da Montanha, e gente, isso tudo aqui é Sermão da Montanha, tá? Mas eu vou voltar para o assunto casamento, eu prometo para você. Jesus fala sobre a importância da fidelidade nas relações, seja nas nossas relações entre amigos, seja nas nossas relações profissionais, seja na nossa relação conjugal. A fidelidade que é muito mais do que fidelidade física, mas é fidelidade emocional, é fidelidade de compromisso, de caminhar ao lado, de atravessar os mares bravios juntos, não apenas os pastos verdejantes. Jesus Cristo fala sobre a necessidade da verdade nas palavras. Um discípulo é alguém comprometido com a verdade. Ele sabe que a mentira não vale, ele sabe que a mentira é ruim. E Jesus Cristo fala sobre ética e confissão caminhando lado a lado. E isso para mim é um resumo do Sermão do Monte. Ética e crença não podem ser divorciados. Se eu digo que creio, eu tenho que viver aquilo que eu afirmo. A minha ética, ela vai sempre apontar na realidade no que eu creio. Então pode ser que muitas vezes o meu discurso seja um e a minha vida seja outra, completamente antagônica ao meu discurso. Então, após descrever todas essas coisas, após desenhar esse perfil completo do que é um discípulo, do que é uma discípula de Jesus,
ele entra então nas palavras do texto que nós lemos há pouco, falando sobre os construtores. Todos nós somos construtores. Você e eu estamos construindo a nossa vida conjugal. E a pergunta de Jesus para nós, diante desse pano de fundo, é: qual o fundamento da construção de nossa vida conjugal? Qual era o problema de um daqueles construtores que Jesus Cristo fala para nós? Ele pensou na estética da casa. Ele pensou no acabamento da casa. Ele pensou na localização da casa. Provavelmente na frente do mar. Ela foi construída na areia. Talvez ele tivesse uma suíte maravilhosa, com uma banheira dupla, de frente para aquele visual todo maravilhoso. As louças, os metais, todos de primeira. O melhor arquiteto, fazendo todo o projeto da casa. Lindo. Mas ele era tolo, porque ele se esqueceu da coisa mais essencial. Ele estava construindo uma mansão numa base movediça. Ele estava edificando, talvez, o projeto da sua vida, num fundamento extremamente instável. Por isso que Jesus diz que ele é louco, que ele é tolo, que ele é insensato. Nós estamos construindo um dos empreendimentos mais relevantes e significativos da nossa vida, que tem o poder de mexer com tudo na nossa vida. Mexe com as nossas amizades, mexe com os nossos relacionamentos familiares, mexe com os nossos filhos, tão preciosos para nós. O casamento mexe com a nossa dinâmica profissional. O casamento mexe com tudo. E nós estamos construindo esse negócio seríssimo. Fundamentados em quê? Nós estamos construindo sobre o quê? Nós estamos construindo uma dinâmica familiar sobre o quê? A maneira como nós nos relacionamos dentro de casa, a maneira como falamos um com o outro, a maneira como tratamos os filhos, a maneira como priorizamos o tempo juntos, a maneira como tentamos dividir as importâncias de trabalho, tempo com a família, tempo de lazer, tempo para os filhos, tempo apenas para o cônjuge, toda essa dinâmica. A maneira como sentamos ou deixamos de sentar para conversar sobre os desafios do nosso casamento. A maneira como tratamos uma crise financeira que abata a nossa casa. A maneira como vamos lidar com um filho que nos surpreende, se envolvendo com drogas ou se envolvendo com companhias estranhas demais. A maneira como vamos tratá-lo, a maneira como vamos tratar a nossa esposa ou o nosso marido diante de uma demanda de um filho nosso. Tudo isso vai revelar sobre qual fundamento nós estamos edificando a dinâmica familiar. E a gente precisa ter em mente e no coração o tempo todo essas palavras de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é prudente porque está edificando sobre um fundamento firme. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as coloca em prática, acha que no discurso é legal, acha que fica bem para expressão religiosa, para satisfazer uma demanda que nós acreditamos ter de satisfação social. Seguimos uma religião, temos uma confissão, participamos de um grupo religioso e até conhecemos as palavras de Jesus e até ouvimos as palavras de Jesus. Mas na realidade, nua e crua, o modus operandi da nossa vida é tocado por nós mesmos. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é um tolo que construiu o maior projeto de sua vida sobre a areia. Nós estamos educando filhos, nós estamos fazendo projetos para a vida. Sobre que fundamento? Sobre que alicerce? Nós somos ouvintes da palavra de Deus ou praticantes dela? Nós ouvimos a palavra de Deus, mas edificamos as nossas vidas de acordo com o senso comum, em voga, na nossa cultura? Observe que Jesus Cristo diz que sobre os dois projetos de construção,
caiu a mesma tempestade. Foi a mesma força de vento, foi o mesmo volume d'água, foi a mesma força impetuosa de rios transbordando, e tudo isso dando contra aquelas casas. O final de uma foi estabilidade. O final de outra, ruína. Mas as duas sofreram. As duas atravessaram pela tempestade. E a gente vive numa cultura que tenta o tempo todo fazer com que a gente acredite que pode existir um modelo de vida em que nós não tenhamos que lidar com a frustração, com a insatisfação, com os problemas, com o dia mau. Tudo no nosso tempo e tudo que nos cerca comunica que você e eu precisamos correr atrás de satisfação e prazer o tempo todo. Tudo que nós fazemos uso, os nossos bens de consumo, dizem para mim e para você que as coisas têm duração curta. O carro nos serve até a primeira batidinha, até os primeiros 50 mil quilômetros rodados. O celular nos serve até a versão mais nova dele. A televisão nos serve até que venha uma mais moderna e maior. Os amigos nos servem até que eles não nos tragam demandas que venham dragar as nossas forças emocionais. Porque ele achou que você era tão amigo dele, tão amiga dela, que ele podia dividir uma situação crítica da vida com você. E aí você descobriu que, de modo egoísta, observa tanto os seus problemas e tem desgaste emocional tão grande já por conta dos seus problemas, que você não está disposto a se desgastar emocionalmente para ajudar no problema do teu amigo. E aí, talvez ele já não sirva mais. Ele é muito para baixo. Eu gosto de gente para cima. Eu quero sair para comer pizza com aquele casal que, todo mundo em crise, ele está ganhando mais, ela está viajando, fez botox de novo, está tudo bem com eles. Eu vou sair com eles, porque a gente não quer ter esse tipo de prejuízo. A gente não quer ter esse tipo de prejuízo. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Sobre o que nós estamos construindo? As tempestades, inevitavelmente, vão revelar. As crises na nossa casa, as crises no casamento, certamente vão revelar qual é o fundamento dessa história. Qual é o fundamento da nossa relação. Se a palavra de Jesus Cristo é colocada em prática dentro do nosso lar, ou se a palavra de Jesus Cristo é aquele conselho legal que a gente ouve na igreja e coloca em prática quando quer ou quando convém. E aí o que nós fazemos da nossa vida? Uma vida na média, uma vida como todo mundo vive. O que nós fazemos do nosso casamento? Um centro de frustrações, de decepções e de problemas e de desânimo, como todo mundo vive. Quinta-feira eu estava lá no clube, esse que eu falei que sou sócio. Depois do futebol, a gente estava conversando, um amigo de uns 49 anos, sentado do meu lado, médico, bem-sucedido. Do lado dele o filho, estudante do 6º período de Direito, na UF, caminhando bem, forte, bonito, 20 anos, forte, bonito. Ele vira para o lado, fala para mim, me chama de Louco Abreu, no clube, meu apelido é Louco Abreu, me chama, fala, Louco, olha que pedaço, rapaz, que eu fiz, que homem. Você é um galo, 20 anos, meus 20 anos, tempo que não volta. Rapaz, a única coisa que eu faço e que eu sou melhor hoje do que quando eu tinha 20 anos, eu achei que ele ia falar que ele tinha mais dinheiro, que ele não era tão duro e tal. Eu vou falar do modo mais recatado possível, eu sei que vocês vão imaginar exatamente os termos que ele usou, dizer, a única coisa que eu faço melhor hoje do que fazia antes é soltar gases. E é por isso que eu não me separo. Porque imagina, ter que conhecer alguém de novo, e aí ter aquele pudor na hora, e você, com licença, tem que ir no banho. Agora eu pego, jogo a coberta em cima, e rindo pra caramba, e o filho do lado, de 20 anos. Vida na média. Como as pessoas consideram o casamento? Isso diz muito sobre ele.
Isso diz muito sobre ele. Isso diz muito sobre o casamento dele, sobre como ele considera o casamento. Nós não podemos ser o tipo de pessoa que fala em público, numa mesa, ainda que entre amigos muito íntimos, da nossa relação de modo pejorativo, de modo ruim, de modo desonroso. E o problema é que tem muito casal, e muito casal crente. Eu atendo um bocado assim lá em Niterói, eu estou onde, né? Lá em Caraí, lá na Plena, o tempo todo. Que pega a relação e qualquer primeira crise, qualquer primeiro problema, ainda mais nesse tempo em que a gente não quer frustração, tudo diz que a gente tem que correr atrás do prazer e da satisfação e da felicidade. Qualquer primeira crise, eles colocam o casamento em xeque. Coloca lá na mesa, olha, tá ruim? Vai embora. Não quer mais? Corre atrás da tua vida. Assim de casal crente, de 20 anos de evangelho, de 30 anos de evangelho, não é gente que se converteu lá não. Não é gente nova na fé não. Que vira num momento de crise e na primeira discussão fala, você não está feliz, vai embora. Sobre o que nós estamos edificando o nosso casamento. Então, se nós estamos edificando o nosso casamento sobre a palavra de Deus, sobre as palavras de Jesus, com elas, as palavras do Senhor, nós vamos desmascarar essas falsas verdades que nós falamos aqui no início. Então, vamos voltar para elas juntos, são apenas 4, e nós encerramos. A primeira, o ambiente determina o meu estado mental e emocional. Em outras palavras, todos são vítimas do ambiente. E num momento em que todo mundo se faz de vítima, como na nossa cultura, isso é um prato cheio no casamento. Hoje todo mundo é vítima. Vítima de preconceito, o menor roubando é vítima da sociedade que não ampara ele, vítima do governo que não dá educação. O ex-presidente, coitado, ele é vítima de um esquema que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal armam para ele. E ele tem coragem de ir a público, ao invés de pedir perdão à nação, acusar o Ministério Público Federal, Polícia Federal, porque ele é vítima de um golpe da mídia. Todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima hoje em dia. E aí a gente assume essa verdade de que o ambiente determina o nosso estado mental e emocional e nos tornamos vítima do ambiente do nosso casamento. O que isso produz? O que isso potencializa? Um sentimento enorme de desesperança, de desânimo, de abatimento. Dá muito trabalho lutar por essa relação. Dá muito trabalho ficar bem, estou muito desanimado. O ambiente não é bom, as coisas não estão bem. No casamento, isso pode levar a um pensamento de que a única esperança para deixar a infelicidade seria ou o divórcio ou a morte do cônjuge. E aí o que acontece? Como tem muito crente que vai ter problema com a questão do divórcio, porque ele não tem coragem de peitar diante de Deus e da igreja o divórcio, ele fica quase que orando, falando assim, Senhor, recolhe teu servo, né? Leve essa bênção, né? Faz ele repousar em paz. E sonha acordado com isso, como a única possibilidade de superar essa infelicidade enorme. E aí qual é a resposta bíblica que nós temos para algo assim? Qual é a resposta que nós temos, já que estamos dispostos a edificar a nossa vida e o nosso casamento nas palavras de Jesus Cristo? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, porque nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. Eu acho isso algo lindo na Bíblia, eu acho isso lindo no cristianismo. O cristianismo é a religião que, para ser seguida, demanda de nós o uso do intelecto.
essa fé que Paulo fala aqui não é uma fé salto no escuro. Essa fé que Paulo fala aqui não é nós nos cercarmos de pensamentos positivos e de frases motivadoras para a nossa própria alma, para que no meio da crise a gente acredite na superação. Não é nada disso. Essa fé que Paulo fala é o seguinte: nós vivemos por fé e não por vistas. As circunstâncias à nossa volta podem ser avassaladoras. O cenário no entorno pode ser muito ruim, mas aquilo que determina o espírito nosso e aquilo que determina a nossa mente não vem das circunstâncias, mas vem da fé que nós temos no Senhor. E quando nós retornamos os nossos olhos, os nossos corações, a fé que temos no Senhor, nós recordamos quem Deus é, quais são as promessas de sua palavra, qual é a fonte de vida que nós temos disponível e acessível todos os dias, mediante oração, mediante leitura bíblica, mediante a comunhão da igreja, mediante o conselho dos anciãos da igreja, dos mais sábios, dos mais experientes. E aí o nosso coração estabiliza novamente. E aí a nossa mente se renova novamente pelo poder da palavra de Deus. Como nós podemos responder biblicamente a essa afirmação de que o ambiente determina o meu estado mental e emocional? Seguindo a espiritualidade de Abacuque. Abacuque 3, 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, circunstância. Mesmo não havendo uvas nas videiras, circunstância. Mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras. Olha o cenário. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Mesmo que eu consulte a conta e o extrato esteja no negativo, mesmo que eu abra a despensa e eu veja que ali não tem fartura, mesmo que eu olhe para o laudo médico e a notícia seja muito ruim, mesmo que nos desajustes e nos destemperos das conversas e das discussões, muita coisa tenha ficado comprometida na relação, circunstâncias. Vamos contextualizar a oração de Abacuque. Só que qual é a resposta dele? Ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê, Abacuque? Porque o Senhor, o soberano, é a minha força. E Ele faz os meus pés como os da corça e faz-me andar em lugares altos. Então, o que eu faço? Eu tenho duas alternativas. Eu me rendo ao senso comum e eu faço do meu casamento e eu entrego o meu casamento ao mesmo destino que a maioria das pessoas estão entregando, ou eu vou levar essa história de fé em Jesus Cristo e discipulado com Cristo a sério, e vou deixar que isso permeie todas as esferas da minha vida, inclusive o meu casamento. E vou deixar que a palavra de Deus me renove. E que a palavra de Deus responda contra essas falsas verdades. Segunda falsa afirmação, segunda falsa verdade. As pessoas não podem mudar. É a tal frase da garrafa que levou querosene e não perde o cheiro. Como é que isso se aplica no casamento? Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. É o cônjuge que pensa que porque o seu parceiro, o seu companheiro, a sua esposa demonstrou um padrão de comportamento durante muito tempo, ele e ela não podem mudar aquilo. É a esposa que, levando em conta o histórico de muitos relacionamentos no passado de seu marido, e talvez o histórico até de alguma experiência de traição e infidelidade, olhe para ele e não acredite que ele possa ser alguém novo, transformado. É o marido que olha para a esposa e leva em consideração o seu histórico de ter sido criada como uma princesinha, que teve tudo na mão, que não conhece dificuldade, que não conhece desafio, que não conhece problema, que lida irresponsavelmente com dinheiro. E depois de 5, 10, 15 anos casado, ele continua achando que permanece ao lado daquela menininha irresponsável que não é capaz de cuidar das próprias finanças. Porque ele não acredita que ela pode mudar.
E é incrível, porque embora nós saibamos que existam cônjuges que se neguem a mudar, e aí, eu não sei se Marcão passa por isso aqui, mas aí às vezes você está atendendo o sujeito, você está atendendo né? A sala é fechada, gente. Dá uma vontade de você agarrar na gola, né? Eu tenho um amigo que ele diz para a filha o seguinte: filha, eu não entendia o que era aquilo, ele é muito crente, e a menina dele, quando fazia uma arte, uma bagunça, ou ficava respondona, ele dizia o seguinte: filha, papai vai lá dentro pegar o temor do Senhor. Eu falei, cara, o que é o temor do Senhor? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor era um chinelo velho que ele escreveu. Temor do Senhor. Sabe, você pega um sujeito desse que não quer mudar, porque você atende 1, 2, 15, 20 vezes, e aí passa um mês e ele volta, aí passam 3 meses e ele volta, aí você fala, desgraçado, é tudo igual, não muda, que vontade de pegar o temor do Senhor. A gente sabe que tem cônjuge que se nega a mudar, mas tem o outro lado, tem cônjuge que não consegue acreditar que o outro possa mudar. E isso no casamento é fatal. Isso no casamento é fatal. E aí como é que a Bíblia responde a isso? Muito mais do que um texto, e nós poderíamos pegar vários aqui. A Bíblia é um livro repleto de histórias de pessoas transformadas por Jesus Cristo. Se você lê a Bíblia, você vai ver um monte de história de gente difícil, gente complicada, gente ruim. Você vai ver um Zaqueu, principal nome da Operação Lava Jato de seus dias. Amigo da jararaca. Sendo transformado pelo poder de Jesus Cristo. Você vai ver Saulo de Tarso, um religioso sanguinário, judeu fervoroso, que caçava cristão como a gente gosta de caçar mosquito, hoje em dia, se transformando num dos maiores proclamadores que a história conhece do Evangelho de Jesus Cristo. A gente olha para a Bíblia e vê que o poder de Deus é capaz de transformar gente da pior espécie, como nós, em alguma coisa melhor. De modo que, se nós cremos no Evangelho, nós precisamos crer no poder de Deus para transformar o mais vil pecador, inclusive o nosso cônjuge, inclusive ele, inclusive ela. O Evangelho é poderoso para transformar as vidas. Terceira falsa verdade. Em um casamento problemático, eu tenho apenas 2 opções: aceitar uma vida infeliz ou sair do casamento. E olha, milhares de pessoas vivem em prisões autoimpostas pelos limites dessa falsa verdade. Milhares de pessoas. Eu estou muito infeliz, e olha, se eu continuar nessa relação por causa dos filhos, é porque eu preciso entender que eu estou fadada à infelicidade. Olha, eu estou infeliz, eu acabo o expediente e eu quero ficar mais tempo no trabalho. Aquela chuvarada da segunda-feira que alagou tudo, eu dei glórias a Jesus, cheguei em casa meia-noite, porque o meu casamento me deixa tão infeliz, mas eu entendi que eu tenho que continuar nessa infelicidade. Esse é o futuro, é o destino da minha vida. Ou então, eu estou muito infeliz, eu preciso sair desse negócio. Não é possível... Vamos trazer para o universo evangélico. Não é possível que Deus se alegre com a minha infelicidade conjugal. Eu tenho que sair desse negócio. Deus deve ter alguém melhor para mim. Será? É isso aí. Deus deve ter uma glória maior para mim. É a incapacidade da pessoa de acreditar na possibilidade de renovação, na possibilidade de restauração, na possibilidade de que algo morto possa ter vida de novo. E isso é extremamente alimentado por essa nossa cultura do descartável. Tá ruim? Joga fora. Guarda não. Troca.
Não te serve mais? Troca. Desapega. OLX. Né? Passa adiante. Vai ter sempre um sapato velho para um pé cansado, um pé descalço. E aí as pessoas entram nessa mesma mentalidade. Mas qual é a resposta bíblica para esse pensamento, para esse sentimento? O mesmo apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, eu amo essa expressão. Aliás, a teologia vai chamar a doutrina por detrás dessa expressão em Cristo, chamada de doutrina da união com Cristo, ou doutrina da união com o Redentor, era uma das doutrinas prediletas de Calvino. Sobre ela ele gastou páginas e mais páginas de tratado teológico. Tamanha glória, tamanha profundidade que há nessa expressão tão curta, mas tão poderosa, em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, portanto, se alguém está em Cristo, inserido nele, em comunhão com ele, andando com ele, tendo nele o rei e senhor de sua vida, o governante de seus dias, portanto, se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. Paulo se vale das palavras de Jesus Cristo, de que se alguém desejasse segui-lo, deveria negar a própria vida, deveria morrer. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se alguém está em Cristo, esse alguém já morreu para a sua antiga natureza. Ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. A mentalidade antiga já passou. Os comportamentos antigos já passaram. A lente através da qual ele interpretava o mundo e as pessoas já passou. Eis que tudo se fez novo. Qual aspecto, Roberto, da vida do cristão não é atingido pela glória da luz do Evangelho de Jesus Cristo? Nenhum. Todos os aspectos de nossa vida são atingidos pelo poder do Evangelho. Não há nada que não fique debaixo de transformação, que não vire algo novo. Então, diante de um casamento que atravessa problemas, diante de um casamento em crise, e essa pode ser a realidade de muitos de nós hoje, mas pode ser que seja a realidade semana que vem, ano que vem, ou daqui a 5 anos. E hoje possa estar tudo bem. Diante de um casamento em crise, nós não devemos nos contentar nem com a infelicidade. Eu vou abraçar esse projeto de vida infeliz para mim, e nem com divórcio. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o nosso casamento e levar ele lá nos pés de Jesus de novo. Sabe aquele lugar onde a gente nasceu de novo? Sabe aquele lugar que fez com que a gente percebesse o amor de Deus por nós? Sabe aquele lugar que despertou em nós a capacidade de entender que o amor de Deus por nós é inesgotável e é infalível? Sabe, aquele sentimento, quando pela primeira vez aconteceu, de que o amor de Deus por mim não é causado por nada que eu faça para Ele, não é movido por nenhum gesto meu na direção dEle, é um amor que me ama primeiro, é um amor que me ama porque Deus é amor e decidiu me amar. Aí a gente pegar o nosso casamento complicado, cheio de problemas, cheio de crise, cheio de desajuste, cheio das nossas incapacidades de lidar com os problemas. Porque talvez até aqui, antes de edificar o nosso casamento, tendo como fundamento dele o Evangelho, nós o edificamos tendo como fundamento o dinheiro, o bem-estar financeiro, a expectativa dos amigos e dos familiares, os filhos. Só que esses meninos cresceram, esses meninos já estão indo embora, e aí a gente está percebendo que a gente não sabe mais viver como casal, porque fizemos do nosso casamento uma missão de criar essas crianças, e estão lá com 33 anos e a gente chamando de crianças.
Sabe, a gente tem que pegar esse casamento mexido e levar lá de novo para os pés de Jesus, onde a gente percebe a realidade do amor de Deus por nós e o interesse de Deus em fazer todos os dias de nós e das nossas relações pessoas novas e relações novas. Nele, em Cristo, nele. Graças a Deus, no meio de muitas histórias que levam e causam tristeza na gente, eu tenho podido testemunhar do poder transformador de Deus sobre alguns casamentos lá na nossa igreja. Sabe? Gente que chega diante de Deus com o fígado na mão já, mas chegou diante de Deus, se rendeu ao projeto de Deus, creu de verdade no Evangelho e estão renovados, estão restaurados, estão restabelecidos para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quarta e última afirmação, última declaração falsa. Algumas situações não têm conserto, e a minha é uma delas. Essa é a expressão da pessoa desgastada por aquela relação marcada por desajustes, ofensas, gritos, feridas emocionais. E aí, puxando o extrato do casamento, ela vira e diz: olha, pode ser que exista esperança para os outros, não para o meu casamento. Foi tudo muito grave. Foi tudo muito forte. As feridas foram muito profundas. Elas não cicatrizaram e parecem que vai levar muito tempo, se é que um dia irão cicatrizar. E qual é a resposta bíblica que nós temos para esse sentimento? Qual é a resposta bíblica que nós, que estamos interessados em não apenas escutar as palavras de Jesus, mas colocá-las em prática, temos a dar? É de que, além de levarmos os nossos casamentos aos pés de Jesus, nós precisamos, diariamente, eu diria, relembrar o nosso coração de uma verdade bíblica poderosa e transformadora, que a gente conhece, mas esquece muitas vezes. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13. Esse versículo que tanta gente coloca em para-choque de caminhão, adesivo de geladeira, ímã de geladeira, adesivo em porta. Tudo posso naquele que me fortalece. Haverá momentos em que será necessário perdoar, mas você não vai ter nenhuma força, nem vontade para isso. Haverá momentos em que será necessário superar problemas muito, muito sérios. E você vai se sentir completamente desgastada e enfraquecida para fazer isso. Você vai se sentir desencorajado e sem vontade. Haverá momentos em que será necessário confiar outra vez. Uma confiança que foi quebrada à custa de muita dor. Muita dor. E aí você olha para tudo isso e vai dizer assim: eu não tenho condições nenhuma disso. E não tem mesmo. Essa é a verdade bíblica, inclusive. Em nós, de nós mesmos, sabe o que nós conseguimos fazer? Com excelência, nós conseguimos detonar nosso casamento. Isso a gente faz bem. Nós conseguimos fazer do nosso casamento uma experiência semelhante ao de muita gente que está de costas para a palavra de Deus lá fora. Isso a gente faz com excelência. Agora, tudo aquilo que demanda a presença de Deus para que nós façamos, nós só conseguimos fazer mediante a presença dele em nós. E é isso que Paulo está dizendo. O contexto desse texto que falamos aqui de Filipenses 4,13 é muito rico. Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a ficar contente com muito e com pouco, tendo o que comer e passando necessidade.
Eu descobri que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo. Eu estou tão ligado a Cristo, eu estou tão unido em Cristo, que nessa relação, e dessa relação, eu recebo forças para superar os mais tremendos desafios que eu enfrento. A capacidade para perdoar não vem de mim, não está em mim, vai vir do próprio Senhor. Ele é capaz de infundir forças espirituais dentro de mim, para que eu acredite, para que eu confie outra vez, para que eu perdoe, para que eu caminhe de novo, para que eu creia na restauração. E meus irmãos, eu repito, pode ser que esse não seja o cenário atual do seu casamento, e Deus o mantenha assim. Deus faça do seu casamento um relacionamento fecundo, próspero, abençoador para você e para muitos outros. Mas somos pecadores. Somos pecadores. Pode ser que um dia uma crise séria nos pegue desprevenidos. E aí nós vamos precisar relembrar do poder dessas palavras. Deus pode fazer essa realidade ser viva em nós, porque Ele nos oferece forças para além das nossas forças. Nós não precisamos fazer da nossa caminhada conjugal uma caminhada na força do nosso braço, na força da nossa boa vontade, na força das nossas ideias. Nós precisamos fazer da nossa caminhada conjugal uma história entrelaçada com o Evangelho. Uma história entrelaçada com a presença de Jesus Cristo dentro da nossa casa, para que a coisa não se perca dia algum. Num tempo de fundamentos tão frágeis e tão instáveis. Isso é um assunto tão recorrente para nós que no dia 19, quando o Marcão estiver lá na plena falando, o tema que eu pedi para ele conversar com os casais lá é casamentos fortes numa sociedade frágil. Nós vivemos num tempo em que a sociedade celebra aquilo que é fraco, aquilo que é frágil. Celebra. Num tempo de fundamentos tão frágeis e tão instáveis, sobre o que nós estamos construindo o nosso casamento. Eu espero que você, nessa noite, renove o seu interesse junto com seu cônjuge, de construir essa história, de continuar edificando essa história no fundamento da palavra de Jesus Cristo, para que as tempestades que certamente virão, continuarão vindo, não derrubem o projeto mais importante da tua vida, mais decisivo, mais definidor das suas emoções, das suas relações sociais, como o teu casamento. Mas que nós possamos, no meio de uma sociedade tão instável como a nossa, ter o testemunho de lares fortes, casamentos fortes, não porque nós sejamos necessariamente pessoas fortes, habilidosas ou qualquer coisa do tipo, mas porque nós nos agarramos ao Evangelho, nós nos agarramos ao chamado de Jesus Cristo para sermos seus discípulos e fazemos da nossa vida, inclusive do nosso casamento, uma vida de obediência ao chamado de escutar as palavras de Jesus e colocar em prática as palavras de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome porque nós temos a Tua palavra como fundamento da verdade para o nosso coração. Nós louvamos ao Teu nome porque a verdade da Tua palavra dissipa as falsas verdades que muitas vezes a nossa sociedade se apega, crê e estabelece as suas vidas sobre elas. Muito obrigado, porque a Tua palavra não nos deixa desamparados e porque a Tua palavra renova em nosso coração a certeza de que podemos ser pessoas novas, vivendo relacionamentos novos e transformadores dentro do nosso casamento. Nos ajude, Senhor. Onde há demanda de perdão, nos ajude a perdoar. Onde há demanda de confiança e credibilidade, nos ajude a ser confiáveis e a ter credibilidade, e a confiar e a emprestar essa credibilidade também, Senhor. Nos ajude para que os nossos casamentos sejam pautados pelo amor do Senhor, pelo amor que flui da palavra de Deus, que o modo como tratamos o nosso cônjuge, que as palavras dirigidas a ele, dirigidas a ela, a maneira como tratamos dele na frente dele ou na ausência dele, sejam honrosas e respeitosas primeiramente ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Redentor a quem amamos.
amamos e por conta disso sejam cheias de honra, cheias de respeito, cheias de admiração e consideração e amor ao nosso cônjuge, aquele a quem o Senhor nos uniu numa história que é vocacionada para glorificar o teu nome sobre todas as outras coisas. Em nome de Jesus nós oramos juntos. Amém. Amém.